meus queridos alunos do 6º ano, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo e na aula de hoje nós veremos probabilidade e estatística, uso de tabelas e gráficos, tá, galera? Bem, probabilidade. O que é probabilidade, gente? Probabilidade é nada mais, nada menos do que uma fração, né, que representa uma situação específica, tá bom? Então, você vai lembrar disso. Probabilidade é uma razão ou uma fração que vai representar uma situação específica, tá bom? Bem, como eu vou calcular a probabilidade? Gente, a probabilidade ela se calcula da seguinte maneira. Eu vou ter um evento acontecendo e eu vou representar esse evento, né, o que eu quero que aconteça com o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais, ou total de casos, como está aqui no livro de vocês, tá? Então, eu vou representar dessa maneira a probabilidade. Carol, eu ainda não entendi. Bem, gente, probabilidade, ela vai trabalhar com o uso das possibilidades de determinado caso, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Camila participará de um concurso de dança, lê comigo aí. Camila participará de um concurso de dança que disputará com outras 19 meninas. A ordem das apresentações será determinada por sorteio. Qual é a probabilidade de Camila ser a primeira a se apresentar, se todas têm a mesma probabilidade a serem sorteadas? Bem, gente, como você vai calcular isso? A Camila é uma das meninas, correto? Então, a Camila é uma, num total de 19 meninas. Então, qual é a probabilidade que Camila tem? 1 sobre 19. Então, 1 de 19. É exatamente assim que eu vou representar a probabilidade da Camila ser sorteada em primeiro lugar. Carol, probabilidade é só isso? Exatamente, não tenha dúvida. Você sempre, na hora de montar o seu caso de probabilidade, você pensa no que você quer e coloca embaixo tudo que você tem. Então, probabilidade é isso, combinado? Bem, vamos prosseguir, então, o nosso conteúdo, galera. Nós faremos os nossos exercícios, né? E aí, continuando, temos também o uso das tabelas e dos gráficos. Carol, como assim tabela e gráfico? Gente, tabela e gráfico está presente em todas as provas do ensino fundamental ao ensino médio e eu posso até dizer no ensino superior, principalmente nas áreas de exatas, tá? Então, você tem que se habituar ao uso de tabela. Está presente no seu cotidiano, no seu jornal, na revista, nos sites, tá? Até mesmo quem mexe aí com o Instagram, né, com as redes sociais, você tem o uso de gráfico, principalmente para ver o seu engajamento, né, como as pessoas estão visualizando as suas publicações, né? Então, hoje que está comum, né, o YouTube, o Instagram, você tem o uso do gráfico, principalmente na análise do acesso dos seus seguidores ao conteúdo que você produz. Então, as tabelas e os gráficos estão presentes, a gente tem que saber lê-las, tá bom? Bem, gente, nas tabelas e nos gráficos, nós temos as variáveis, né, interagindo. O que são as variáveis? São as grandezas que aparecem lá no nosso gráfico ou na nossa tabela, tá? Carol, como assim a tabela? Bem, eu vou pegar um exemplo aqui de tabela para vocês. Olha só, a gente tem um gráfico aqui, tá? Um exemplo de um gráfico. Esse gráfico aqui é o gráfico de colunas, tá bom, gente? Então, ó, o gráfico de colunas, ele mostra pra gente aí, ó, quantidade de livros e jogos de tabuleiros, né? E jogos eletrônicos dos alunos da turma A. Olha aí, os livros. Ali eu tenho o número de alunos, ó, vai até 120, né? Desculpa, o número, né? Vai até 120. Então, alunos têm 108 livros, né? 60 jogos de tabuleiros, né? 72 jogos eletrônicos. Então, olha a quantidade aí de livros, de jogos de tabuleiros, de jogos eletrônicos que a turma tem, tá? Então, vai até 120. Então, eu tenho 108 livros, 60 jogos de tabuleiros e 72 jogos eletrônicos. É assim que eu vou ler. Carol, então, quais grandezas aparecem aí? Bem, eu tenho o número de pessoas, né? O número de quantitativo, né? A quantidade de livros, jogos que a pessoa tem, que o aluno tem. E aqui eu tenho os livros, os jogos eletrônicos e de tabuleiro. Assim se forma um gráfico de coluna, tá bom? Vamos ver mais gráfico? Vamos. Nós temos aí o gráfico
de barras. Ele vai aparecer na horizontal, né? O gráfico de coluna é como se fosse o gráfico de barra, só que é na vertical, tá, galera? Então, olha aí. O gráfico de barra é como se eu tivesse deitado o nosso gráfico de coluna, né? Então, a gente observa que antes o de coluna estava na vertical e agora ele está aqui, ó, na horizontal, tá bom, galera? Então, vamos continuar a observar os tipos de gráfico que a gente tem. Outro gráfico muito famoso é o gráfico de setores. Repara que a mesma situação, a quantidade de livros e jogos dos alunos da turma, né, está sendo representada em vários gráficos diferentes. Então, a gente tem aqui o gráfico de setores, tá? O gráfico de setores, ele vai sempre acontecer em um círculo, beleza? E ele vai ocupar o círculo todo. Então, você vai dividir ali proporcionalmente ao que a situação pede, tá bom? Então, aqui eu tenho 108, né, 72 e 60 ali, ó, proporcionalmente desenhados. Você vê que 108 é o maior número, ele está ocupando o maior espaço no seu círculo, tá bom? Bem, nós ainda temos o nosso gráfico de linhas. Repara que o gráfico de linhas, a gente mudou a situação do exemplo. Aqui agora, o gráfico representa as intenções de votos para a eleição de síndico de um condomínio. Pessoal, sempre o assunto do seu gráfico ou da sua tabela vai estar ali em cima, no título, tá? Então, você não precisa ficar olhando o enunciado, não. O assunto, ele tem que estar ali no início do seu gráfico, tá? Como o título aparecendo, tá bom? Isso vale tanto para gráficos quanto para tabelas. Bem, aqui, ó, nós tínhamos 82, né? 82 pessoas tinham a intenção, né, de votar em determinada pessoa para síndico. Em fevereiro, isso em janeiro, em fevereiro subiu para 98, e aí a pessoa deve ter errado bastante na proposta, e as intenções diminuíram para 70 pessoas, 70 votos para ele, tá bom? Então, vamos continuar o nosso conteúdo. O último, mas não menos importante, é o pictograma. O que é o pictograma? É uma espécie de gráfico que trabalha com imagens, tá? A gente pode olhar aqui, ó, a quantidade, voltamos à situação inicial, quantidade de livros e jogos de tabuleiros e jogos eletrônicos, tá? Dos alunos da turma A. Então, aqui, ó, livros, olha quantas pessoas, são pessoinhas mesmo, porque a situação são a quantidade de alunos que tem, né? Os livros e os jogos. Então, jogos de tabuleiro eu tenho outra quantidade, jogos eletrônicos eu tenho ali, ó, uma outra quantidade. Repara que cada pessoinha equivale a 10 alunos, tá, gente? Então, uma pessoinha vale 10. Ah, então quer dizer que de tabuleiro a gente tem 10 mais 10 mais 10, 60. Isso. E aí o pessoal que tinha 108, que era lá na situação dos livros, e 72, você repara que aqui no 72 eu tenho 7 bonecos completos e apenas um bracinho, que é para simbolizar o 2 que sobrou. Ali, ó, no de cima eu tenho 10 bonecos completos e eu tenho quase um boneco inteiro, faltando só um braço, que é para simbolizar o 8, que é 108, tá bom? Bem, então, será assim o nosso conteúdo, gente, de gráfico e tabela? Bem, basicamente é isso. Os tipos de gráfico vocês já estudaram todos. A gente vai conseguir fazer as nossas atividades, tá? E por hoje, gente, é só. Nós finalizamos a nossa aula, nos encontramos nas nossas atividades online. E, ó, um abraço, um beijo, até a próxima.